Olá, amiguinhos aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, legal, estejam obedecendo o papai e a mamãe, esteja tudo certinho, já estou com saudade de vocês. Em breve nós vamos voltar para a sala de aula, tá? Lembrando que eu estou fazendo uma revisão com vocês, aquilo que nós já aprendemos. Vou enviar algumas atividades que devem chegar até vocês pelo WhatsApp, não sei, vai chegar até vocês. E aí vocês vão fazer, né? Vão fazer no caderno, e depois nós vamos corrigir na sala de aula. Nada de preguiça, tá bom? Não estou aí para fiscalizar, mas depois eu vou olhar. E nós vamos contar com o papai e mamãe para poder ajudar vocês, para poder incentivar vocês a estudar, né? Ninguém esperava que fosse acontecer essa situação, nós fôssemos ter umas férias forçadas antes da época, mas então vamos fazer a nossa parte, né? Eu faço a minha parte daqui e vocês fazem a parte de vocês daí, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que nós estudamos foi o que é história, para que estudar história, né? Para muitas pessoas, a história é algo assim velho, antigo. Nós estudamos história porque a história é só coisa velha, coisa antiga, né? Na verdade, a história traz para nós uma reflexão para as nossas vidas. A história nos ajuda a compreender os erros lá do passado, para não voltarmos a cometer os mesmos erros, as mesmas coisas de antigamente, né? E pior que ainda existe pessoas que ainda insistem nas mesmas coisas, às vezes por não estudar um pouquinho, né? Então por isso é importante estudar a história. Quem que é o profissional da história, o profissional que estuda a história? O profissional que estuda a história, no meu caso eu sou professor licenciado em história, né? Para poder passar o conhecimento para vocês. É lógico que vocês já são meninos muito sabidos, muito inteligentes e sabem muito, né? Mas aí nós vamos agregando. Vocês ensinam um pouquinho para mim, eu ensino um bocadinho para vocês e nós vamos caminhando e nós vamos seguindo em frente, não é verdade? Mas o profissional da história é chamado de historiador, né? Historiador. Quem que é o historiador? O historiador, ele trabalha com pesquisas, né? Ele não trabalha assim do nada, vem na cabeça dele, né? Aparece aquele balãozinho igual aparece nos desenhos, assim do nada, e ele, pum, eu vou estudar tal assunto. Não, tem assuntos pré-definidos, né? Lembra aquela cronologia, ele pega um ano tal e vai estudando bonitinho, né? Estuda através, por exemplo, de documentos escritos, né? Lembra que nós estudamos lá os documentos escritos? O que é o documento escrito? Lembra aí, vamos ver se você vai relembrar. Certidão de nascimento é um documento escrito? É. A identidade é um documento escrito? É. O CPF, o RG, uma carta, né, que alguém escreveu, uma certidão de compra e venda, uma revista, um livro, aquilo que vocês escreveram no caderno, esse caderno é guardado. Então tudo isso é importante para a história. Aqueles artefatos que eles acham, né, por exemplo, aqueles vasos, aquelas pinturas rupestres, aquelas pinturas, tudo isso é importante para a história. Então a história não estuda as coisas do nada, não, igual o povo fala. Para que estudar história? Nós devemos estudar história para nós elevarmos o nosso conhecimento. Nós devemos estudar história para nós termos mais conhecimento, e conhecimento nunca é demais. Lembra que eu falei para vocês, vamos estudar, porque estudo é a porta que se abre para todos os horizontes. Ninguém tira o conhecimento de vocês. Vocês podem comprar um carro novo, podem comprar uma fazenda grande, mas vocês podem perder, mas conhecimento ninguém tira de vocês. Uma vez adquirido, o conhecimento a gente vai sempre aprimorar, não é? Nós também temos outros documentos, por exemplo, iconográficos, fotografias, livros, imagens, desenhos, né? Vocês estão vendo algumas imagens passando aqui. Lógico que são umas imagens bonitinhas e tal, mas vocês podem estudar, né? Através das imagens, através das iconografias, né? Os livros, deixa eu pegar um livro emprestado aqui, ó. Na verdade esse livro é do ensino médio, mas é um documento, né? Iconografia, desenho, né? Escrita. Então vocês podem entender muito bem isso, né? Então, na história há um embasamento histórico, né? Então, a história tem que ser provada, não se estuda a história do nada, né? Tem que ter uma prova, né? Quando a gente
a gente quer passar algum recado no coleguinha, o coleguinha não acredita, você fala assim, eu vou provar para você, eu tenho uma prova, olha aqui para você ver, ó, tá registrado aqui no meu celular, o dia que mandou a mensagem, olha aqui para você ver, ó, tem a carta escrita, passou na televisão, então tá vendo? Então a história precisa que se prove. Então não dá para estudar a história do nada. Então tudo que nós estudamos na história é provado, né? Então o significado do historiador é investigação. E a história nasce aonde? Qual país? Vocês lembram? Na Grécia. E o primeiro historiador, chamado pai da história, é o Heródoto. Ele começou lá na Grécia a achar importante analisar e guardar as coisas, as histórias, as coisas que aconteciam para a posteridade, para depois, né? Então não é só Heródoto, não, tem vários outros nomes, vários outros historiadores, né? Por exemplo, o autor desse livro aqui, os autores, né? Ou não seja, as autoras, são historiadoras. Por exemplo, a Patrícia Ramos, a Miriam Brecho, né? Tem um grande historiador também que é chamado Boris Fausto, que nós estudamos bastante, né? Então, eu vou parar por aqui nesse primeiro vídeo. Logo vocês vão receber atividades para serem feitas no caderno, não é para esquecer, não é para enrolar, tá? E logo tem mais um videozinho para vocês, tá bom? Tchau, tchau.